Bem, nós vamos fazer nossa apresentação de equações diferenciais com aplicação em química. E o nosso tema será a datação por carbono 14. A datação por carbono 14. A proporção de carbono 14 radioativo em relação ao carbono 12 presente nos seres vivos é constante. Quando o organismo morre, a absorção de carbono 14 cessa e, a partir de então, o carbono 14 se transforma em carbono 12 a uma taxa proporcional à quantidade presente. Sabendo disso, podemos determinar a idade de todo o material que conteve carbono em alguma de suas formas e o absorveu, como, por exemplo, madeira, sedimentos orgânicos, ossos, etc. Usando esse conhecimento, nós podemos desenvolver problemas de datação por carbono 14 usando o EDO. Para transformar isso aqui em um problema de equação diferencial ordinária. Então, nós vamos montar a nossa equação diferencial ordinária. Quando y de t é a quantidade de carbono 14 presente em um instante t, então nós vamos fazer que a derivada de y em relação ao tempo, ela é proporcional à quantidade de carbono 14 presente. Então vai ficar menos k, yt, porque a quantidade de carbono 14 ela vai diminuindo ao longo do tempo, onde esse k é uma constante e essa constante ela tem que ser maior do que zero. Aí nós temos um exemplo da datação por carbono 14. E o exemplo diz o seguinte: em um pedaço de madeira é encontrado 1 sobre 500 da quantidade original de carbono 14. Sabe-se que a meia-vida do carbono 14 é de 5.600 anos, ou seja, que a metade de carbono 14 presente se transformou em carbono 12. Qual a idade do pedaço de madeira? Daí a primeira coisa que nós vamos fazer é relacionar os dados do problema. Só que no problema ele não me dá a quantidade de carbono 14. Então eu chamei que y0 é igual, y de zero, ou seja, y em relação ao tempo zero é igual a y0. E yt, ou seja, o tempo, é quando eu encontrei esse pedaço de madeira, ele me disse que a quantidade era de 1 sobre 500. Eu botei que y0 era igual, que yt era igual a y0 sobre 500. E no outro instante, ele me disse que 5.600 anos, a metade do carbono 14 tinha transformado em carbono 12. Então eu botei que y de 5.600 era igual a y0 sobre 2, porque o y0 eu não sei qual é a quantidade de carbono 14 no início. Ele só disse que tinha 1/5, 1 sobre 500 de carbono 14. E aí agora eu vou resolver a EDO. Eu botei que y de t, a derivada de y em relação ao tempo é igual a uma constante, menos k sobre y t. Então a derivada de y igual, como é a derivada separável, eu joguei y para um lado e t para o outro, e a constante para o outro. Então ficou y menos k, que é igual a y derivado sobre y igual a menos k. Isso é uma EDO separável. Integrando essas EDOs, y' sobre y dt, integrando em relação a t, e menos a integral de k dt mais uma constante, que ficou dy sobre y igual a menos kt mais c. Onde dy sobre y, a gente sabe que é ln do módulo de y, igual a menos kt mais c, que isso vai dizer que y é igual a e menos kt mais c, que a gente pode separar essas constantes aí, ficou e elevado a c vezes e elevado a menos kt. Sendo assim, y é igual a mais ou menos e elevado a c vezes e elevado a menos kt, que vai ficar, e a constante vezes e elevado a uma constante vai dar próprio e, eu botei que y é igual a m, onde esse m ele representa uma constante, e elevado a kt. Com isso, temos que a equação y de t igual a m e vezes e elevado a kt, eu chamei isso de equação 1. Agora nós vamos encontrar a solução particular do problema. Nota que y de zero é igual a zero, que isso implica que m e elevado a zero. Isso vai ser igual a y de zero igual a m, e m vai ser igual a y de zero. Daí temos que y de t é igual a y0 vezes e elevado a menos kt, que eu chamei
de equação 2. Substituindo, agora eu vou pegar uma condição lá que ele não deu, que é y igual a 5.600, que vai ser igual a y0 sobre 2, que é a meia-vida do carbono 14. Substituindo isso na equação 2, eu fiquei com y de 0 vezes z elevado a menos 5.600 anos, 5.600K, igual a y0 sobre 2. y0 cancela com y0, eu vou ficar com e elevado a menos 5.600K, igual a 1 sobre 2. Aplicando a propriedade logarítmica, que é o inverso do exponencial, eu fiquei com menos 5.600K, igual a ln de 1 sobre 2. Só que ln de 1 sobre 2, eu sei que é ln de 1 menos ln de 2. E o ln de 1 é igual a 0. Então, eu fiquei com K, o meu K vai ser igual a ln de 2, dividido por 5.600. Com isso, temos que y de t é igual a y0, e elevado a ln de 2, 5 sobre 5.600 vezes t. Só que isso ele pode ser também assim, a ln de 2, 5 elevado a t, a menos t, 5.600 dividido por 5.600. Só que não é isso aí que a gente está procurando. A gente está procurando a idade do pedaço de madeira. E logo eu tenho que y de 0 é igual a 2 menos t, 5.600, dividido por 5.600. Logo, a solução particular do problema ela é dada por y de t igual a y0, 2 elevado a menos t sobre 5.600. Com esse t maior do que 0. Isso aí eu chamei de equação 3. Só que queremos também ainda determinar esse t maior do que 0. Tal que y de t é igual a y0 sobre 500. Aí eu já estou usando a outra condição lá, que ele deu no inicial, que era 1 sobre 500, lá a quantidade de carbono. Substituindo esses valores na equação, a gente tem que y de 0 vezes 2 elevado a menos 3 sobre 5.600 é igual a y de 0 sobre 500. Y de 0 cancela y de 0, que implica, ficou 2 elevado a menos 3 sobre 5.600 igual a 1 sobre 500. Logo, eu aplicando o logaritmo aí, ficou menos t, 5.600 ln de 2 igual menos ln de 500. T é igual a 5.600 vezes ln de 500 sobre ln de 2, que vai dar um total de 50.208 anos. Então, essa é a resposta da nossa datação por carbono.